Vamos começar agora a debater sobre a importância desse jogo entre Estudiantes e Flamengo. Esse jogo que pode começar a definir os rumos desse grupo A da Libertadores. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, deixe o like de vocês. Grupo A da Libertadores, neste momento temos o Flamengo na primeira colocação, com 6 pontos conquistados. Na segunda colocação temos a equipe do Estudiantes de La Plata com 4 pontos. Na terceira colocação temos o Independiente Medellín e na quarta colocação temos o Cusco. Se você for olhar, você vai perceber que na última rodada da Libertadores o Flamengo venceu a equipe do Independiente de Medellín por 4-1 e o time do Estudiantes venceu o Cusco por 2-1 jogando na Argentina. Então assim ficou o Grupo A da Libertadores depois das 2 primeiras rodadas. Após isso, vamos para a terceira rodada, que vai ser neste meio de semana. E aí teremos um confronto que coloca frente a frente o primeiro contra o segundo colocado, que inclusive, dependendo do resultado final, eles podem até mesmo inverter as posições. Porque se o Estudiantes vencer o Flamengo na Argentina, o time argentino irá passar o Flamengo. Se o Flamengo vencer o Estudiantes, teremos o Flamengo com uma vantagem muito maior do que o Estudiantes. E se tivermos um empate, a primeira colocação do Flamengo será mantida. Então, vamos lá. Por que é tão importante para o Flamengo não perder para o Estudiantes? É claro que é importante que o Flamengo vença, porque quanto mais pontos o Flamengo conquistar na primeira fase de grupos da Libertadores, o Flamengo ele vai conseguir o quê? Estar entre os melhores primeiros colocados da competição na hora que você pegar a pontuação final. Então, por que é tão importante além disso? É importante porque o Flamengo ele enfrenta um time que eu considero o mais complicado do Flamengo nesta fase de grupos, jogando na Argentina. Para mim, esse é o jogo mais complicado do Flamengo nesta fase de grupos do Grupo A da Libertadores. Se o Flamengo, por exemplo, não perder para o Estudiantes, lembrando que nesta Libertadores os confrontos diretos são importantíssimos, por exemplo, para saber quem vai ficar na primeira ou na segunda colocação. Se a gente tiver um empate em pontos, o confronto vai decidir quem fica em primeiro e quem fica em segundo. É o primeiro critério de desempate. Exatamente. Então, para o Flamengo é importante o quê? Que na primeira partida contra o Estudiantes, que eu considero mais complicado, o Flamengo possa pelo menos empatar. Porque aí, no jogo de volta, que será na quinta rodada da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Estudiantes na quinta rodada, o Flamengo, ele, se vencer um resultado simples, 1-0, o Flamengo ficaria na frente no confronto direto contra os Estudiantes. Então é por isso que é importante que o Flamengo não perca para os Estudiantes na Argentina. Além de que, se ele não perde, ele não será ultrapassado. Ele vai terminar a terceira rodada, o quê? Na primeira colocação. Conseguir ficar na primeira colocação depois de 3 jogos é muito importante, porque você tem que lembrar que no retorno, o Flamengo dos 3 jogos, 2 ele é mandante. Então, para o Flamengo, ele vai estar numa situação muito tranquila. Se você, por exemplo, comparar os últimos anos, onde o Flamengo acabou se complicando na fase de grupos da Libertadores. Se ele, por exemplo, terminar após 3 jogos, ele conseguir fazer 7 pontos, fantástico para o time do Flamengo. Evita que é ultrapassado pelo Estudiantes e o Flamengo estará ainda mais próximo de não apenas se classificar, mas se classificar na primeira colocação. Seria fantástico para o Flamengo se ele conseguisse vencer o Estudiantes. Mas a gente sabe que o Flamengo está vindo de uma sequência muito grande de jogos. O Flamengo agora vai ter uma sequência, muitos jogos como visitante. Talvez o Flamengo tenha que modificar bastante o time para esse duelo contra o Estudiantes. Então acredito eu que um empate já é um ótimo resultado para o Flamengo, pensando não apenas na classificação, mas pensando também para ficar na primeira colocação do Grupo A da Libertadores. Sim, mas uma vitória do Flamengo poderia definir bastante os rumos desse grupo, porque o Flamengo com uma vitória chegaria a 9 pontos, deixaria o Estudiantes com apenas 4 pontos, e dependendo do resultado entre Independiente Medellín e Cusco, o Flamengo poderia abrir uma boa vantagem para os times que estão, por exemplo, na terceira e na quarta colocação. Por exemplo, uma vitória do Independiente Medellín contra o Cusco ficaria com 0 pontos, o Independiente Medellín e o Estudiantes, os dois ficariam com 4 pontos, obviamente com o Flamengo vencendo o Estudiantes. O Flamengo conseguiria, por exemplo, abrir 5 pontos
tanto para o Estudiantes como para o Independente Medellín. E aí poderia, por exemplo, começar a definir que o Flamengo provavelmente, além de conseguir a classificação, teria gigante chances de ficar na primeira colocação. E aí o Estudiantes e o Independente Medellín brigariam pela segunda vaga do grupo. Caso o Independente Medellín, por exemplo, não vença o Cusco, por exemplo, fique no empate, e o Flamengo vença o Estudiantes, o Flamengo, por exemplo, chegaria a 9 pontos. Se o Independente Medellín empatasse com o Cusco jogando em casa, o Flamengo, por exemplo, poderia abrir 7 pontos de diferença para o terceiro colocado desse grupo. Então o Flamengo ficaria, por exemplo, muito próximo de já conseguir, quem sabe, a classificação já na próxima rodada. Porque na próxima rodada, se o Flamengo vencer, na quarta rodada, o Flamengo, por exemplo, poderia chegar a 12 pontos. E aí, por exemplo, o Independente Medellín não poderia mais passar o Flamengo. Porque, por exemplo, se o Flamengo vence o Estudiantes e vence na próxima rodada o Independente Medellín empatasse com o Cusco e perdesse para o Flamengo já se classificaria para a próxima fase da Libertadores. E o Independente Medellín, por exemplo, ficaria com apenas 2 pontos. Já não poderia chegar mais no Flamengo. E o principal, o Flamengo já conseguiria provavelmente a classificação. É claro que também dependeria do jogo ali entre Cusco e Estudiantes. Se o Cusco vencer o Estudiantes, o Cusco chegaria, por exemplo, isso na quarta rodada, o Cusco chegaria, por exemplo, a 4 pontos. É sempre bom destacar para entender. Eu falo se o Flamengo vence o Estudiantes na terceira rodada, se o Independente Medellín e o Cusco, por exemplo, empatam. E aí na quarta rodada, se o Flamengo vence o Independente Medellín e o Cusco vence, por exemplo, o Estudiantes, o Flamengo, por exemplo, já conseguiria a classificação na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. E nos últimos 2 jogos o Flamengo já estaria classificado. Aí o Flamengo disputaria o quê? Para ficar com a primeira colocação do grupo. Mas o Flamengo já conseguiria a classificação para as oitavas de finais da Libertadores 2 rodadas antes de terminar essa fase de grupos. E se você for olhar, nas últimas 2 rodadas da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo será mandante. Na quinta rodada ele enfrenta a equipe do Estudiantes e na sexta rodada o Flamengo enfrenta a equipe do Cusco. Então, se o Flamengo ele conseguir bons resultados na terceira e também na quarta rodada, que são jogos onde ele será visitante, a probabilidade do Flamengo ter uma das melhores campanhas é muito grande, porque ele já começou bem a Libertadores. Então, os próximos 2 jogos dá para considerar que são jogos importantíssimos, não apenas para o Flamengo se classificar, para se classificar, ficar na primeira colocação e também para ver se o Flamengo consegue ter uma das melhores campanhas. Agora, se o Flamengo perder, por exemplo, para a equipe do Estudiantes, que é algo que pode acontecer, até porque o Flamengo enfrenta um time que tem muita qualidade, esse time argentino que podemos considerar o time que mais deu trabalho para o Flamengo na última Libertadores. Em caso de uma derrota do Flamengo para o Estudiantes, aí as coisas poderiam mudar um pouco. Por que poderia mudar um pouco? Porque esse grupo A da Libertadores poderia ter, ao fim da terceira rodada, um grupo muito equilibrado. Botei aqui 2 resultados: vitória do Estudiantes contra o Flamengo, vitória do Independente Medellín contra o Cusco. E aí você olharia para o grupo e iria perceber que o grupo ficaria muito mais equilibrado. Porque o Estudiantes seria o primeiro com 7, o Flamengo ficaria na segunda colocação com 6 pontos e o Independente Medellín ficaria com 4 pontos. Então, o Flamengo ele precisa evitar uma derrota na Argentina exatamente para que, primeiro de tudo, ele não fique na segunda colocação do grupo. E também para que o Estudiante, na hora do confronto, ele já tenha, por exemplo, uma vitória. E aí, obviamente, obrigaria o Flamengo a vencer no Rio de Janeiro para poder o Flamengo ultrapassar o Estudiantes de La Plata nesse grupo A da Libertadores. Para você ver como uma vitória para uma derrota muda muita coisa. Como eu destaquei, se o Flamengo vence, o Flamengo ele chega a 9 pontos e deixa o Estudiantes e provavelmente o Independente Medellín ali brigando praticamente por 2 vagas, porque o Flamengo chegaria a 9 pontos, o Estudiantes ficaria com 4 e se o Independente Medellín vencer o Cusco, também chega a 4 pontos, então o Flamengo já iria, por exemplo, conseguir encaminhar a classificação e quem sabe a classificação na primeira colocação. Agora, se o Flamengo perde para o Estudiantes, muda tudo. Porque o Flamengo não só é ultrapassado na primeira colocação, como o Flamengo, por exemplo, iria ver o Independente Medellín ficar muito próximo, ficar apenas 2 pontos de diferença. E esse segundo confronto entre Independente Medellín e Flamengo será na Colômbia. Então, hoje tem apenas 2 pontos de diferença. Se o Independente Medellín vencer o Flamengo, ele ultrapassaria o Flamengo na tabela. É claro que tem os outros jogos, mas ainda tem esse confronto direto que poderia
dá a oportunidade do Independente Medellín passar o Flamengo, né, no grupo. É verdade. 2 derrotas como visitante poderia, por exemplo, jogar o Flamengo para a terceira colocação do Grupo A. Então, é importante que o Flamengo, nas próximas 2 rodadas de Libertadores, não perca como visitante. Principalmente o primeiro jogo contra a equipe do Estudiantes, que aí faria o Flamengo chegar ao quê? Aos 7 pontos. Iria garantir praticamente o Flamengo, o quê? Na outra fase da Libertadores, as oitavas de finais. Então, é por isso que é muito importante não perder para os Estudiantes neste meio de semana na Libertadores. E aí teríamos um segundo turno muito mais tranquilo por parte do Flamengo, já com uma pontuação muito alta. Esse confronto entre Estudiantes e Flamengo é sim muito importante. Se o Flamengo perder para o Estudiantes, o Flamengo vai ver o Estudiantes ultrapassar ele no grupo A da Libertadores e pode ver o Independente Medellín se aproximar ali na terceira colocação. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.